Salve, salve, rapaziada! Timba na área e a gente vai trazer algumas notícias quentes desta quarta-feira, dia 2 de agosto. Notícias importantes do mundo do futebol. Tem aposentadoria, tem situações de como vão ficar entre treinador e jogador, como Jorge Sampaoli e Pedro. Grande confronto também entre Filipão e Abel Ferreira e o Corinthians, que tem um número importantíssimo. Eu creio que muitas pessoas deixaram passar, mas a gente vai trazer aqui. Vamos começar, galera, com o anúncio da aposentadoria dele que está na tela. Gianluigi Buffon se despediu do futebol nesta quarta-feira, dia 2 de agosto. A gente já tinha trazido, inclusive, a notícia de que o Fabrício Romano, não é, o jornalista, tinha falado que o Buffon poderia deixar a qualquer momento, que ele já iria anunciar, já tinha anunciado para pessoas à parte que iria anunciar oficialmente a retirada, e foi isso que ele fez hoje. E aqui eu trago até uma reportagem da revista Placar. O lendário goleiro Buffon anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira 2, aos 45 anos de idade, galera. Por meio das redes sociais, surpreendendo fãs e admiradores em todo mundo, o italiano confirmou que não seguirá em ação na próxima temporada, apesar de ter contrato vigente com o Parma até junho de 2024. Ele optou por reincidir o vínculo de forma amigável com o clube. Abre aspas para Buffon. Isso é tudo, pessoal. Você me deu tudo, eu te dei tudo, nós fizemos isso juntos. Palavras de Buffon. Trajetória que teve no início de 1997, né? São vários anos realmente de Buffon no mundo do futebol. Campeão da Copa do Mundo com a seleção da Itália, campeão de campeonatos italianos, vários torneios importantes, mas nunca conquistou uma UEFA Champions League. Diga aí, meus amigos, meu Deus do céu. Ele começou no Parma, né, com 19 anos, passou pela Juventus e em 2021 também jogou Série B com a equipe da Juventus, teve uma breve temporada também pela equipe do PSG em 2018, 2019. Pela seleção italiana foram 176 jogos, conquistando a Copa do Mundo inesquecível de Gianluigi Buffon em 2006, galera. Meus amigos, trago um número importante agora da equipe do Corinthians, galera. Impressionante os números. O Corinthians, pasmem, meus amigos, o Corinthians é o time da Série A com mais vitórias após a data FIFA. São 13 jogos após a data FIFA com a equipe do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Agora podemos dizer realmente é o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 71,7% de aproveitamento, 19 gols marcados, apenas 9 gols sofridos, 6,1 chutes para marcar a gol, 17,6 chutes para sofrer gols, 52,6% de média de posse de bola. Impressionante realmente o trabalho que Vanderlei Luxemburgo vai fazendo. Eu falei, tem que ter tempo. Ele pediu 10 jogos à torcida. Os 10 jogos passados ele ainda não tinha dado um padrão tático à equipe. E ele deu. Ele recuperou o futebol de Maicon, ele recuperou vários jogadores jovens, colocou vários jogadores jovens para jogar, a galera tá correspondendo. Perdeu agora Roger Guedes. Ontem, eu falava no jogo, o Wesley entrou no lugar, no segundo tempo, no lugar eu esqueci agora, da equipe Corinthians, mas eu disse, ele pode ser um substituto natural para Roger Guedes. O garoto entrou, fez o gol, até o Romero tá colocando, ele tá jogando novamente, o Romero entrou bem ontem no jogo, na ponta direita, fez a diferença, e Vanderlei Luxemburgo vai dando sua cara ao trabalho. Muita gente não acreditava, eu sempre acreditei. Eu disse, é um cara experiente, é um cara que pode sim juntar para a equipe do Corinthians, porque o Corinthians estava naquela turbulência. Então, o Luxemburgo é aquele tipo de treinador, e quando ele chega, ele chama toda a responsabilidade para si. Pode estar mal, pode estar bem, mal principalmente, ele chama toda a responsabilidade. Então, ele matou no peito isso aí, blindou a diretoria de tudo que estava acontecendo, né, desde a passagem de Cuca, totalmente atribulada, e Vanderlei Luxemburgo acalmou os ânimos dentro do elenco e colocou a galera para jogar. Então são várias jogadas ensaiadas, posse de bola, né? Contra a equipe do Vasco da Gama no último sábado, foi um treino televisionado. Então parabéns, Vanderlei Luxemburgo, grande campanha
na equipe do Corinthians e você merece, porque conhece do riscado. Galera, hoje temos um confronto espetacular e aqui no nosso Boteco Ball, Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras, Mineirão, né? 9h30 da noite. E a gente traz algumas informações importantes desse jogo. Mais o confronto entre Filipão e Abel Ferreira. E um confronto que todos os dois vão atingir, ou um ou outro vão atingir uma marca inédita na carreira deles. Nenhum dos dois foram eliminados até hoje, nunca foram eliminados nas oitavas de finais de Copa Libertadores da América. Chegou o dia, né? Começando hoje, as oitavas de finais. Nenhum clube brasileiro ganhou, viu? Nenhum clube brasileiro ganhou as partidas de oitavas de finais. O Internacional perdeu, não é? E o Fluminense empatou contra a equipe do Argentino Juniors. Vamos ver se hoje essa escrita muda nesta quarta-feira. Então, o Palmeiras tem apenas uma dúvida contra a equipe do Atlético Mineiro, que é o Dudu, não é? Dudu que se recupera ainda de dores na panturrilha direita, ainda não tem a presença confirmada, mas viajou, está à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. É apenas a única dúvida. Eu creio que ele vai para o jogo, viu, galera? Não vai ficar de fora, não. O Dudu, que foi decisivo, não é? Na antepenúltima eliminatória, no ano de 2021, quando fez o gol da classificação do Palmeiras dentro do Mineirão, e o Palmeiras foi para a final contra o Santos e ganhou a Copa Libertadores da América, e pela terceira vez eles se encontram, não é, meus amigos? Pela terceira vez, 2021, Palmeiras e Atlético jogaram nas semifinais da Copa Libertadores da América, o Palmeiras levou a melhor. O ano passado, a volta de Cuca, o Atlético foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis, nas quartas de finais dentro do Allianz Parque, numa decisão emocionante, realmente. Aí o Palmeiras foi pegar o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari e acabou sendo eliminado nas semifinais. Será um embate impressionante, mais um entre o mestre Filipão e o aprendiz. Mas o Filipão, meus amigos, 8 jogos no Atlético Mineiro, nenhuma vitória. O Atlético Mineiro vem a 9 jogos sem vencer. E hoje o Atlético Mineiro está na 12ª colocação, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o Filipão chegou, o Atlético estava no G4 do Brasileirão. 8 jogos depois, nenhuma vitória. Será que pode acontecer com o Filipão o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, que eu acabei de falar? O tempo de trabalho para poder dar os seus frutos, meus amigos. Lembrando que essa partida será no Mineirão, porque a Arena MRV ainda não está liberada. O Atlético Mineiro trabalha, inclusive, para liberar a Arena do Galo, a Arena MRV, na partida contra o Bahia. Mas está bastante difícil, tem que ter algumas questões com a Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos ver se eles conseguem. Então, o zagueiro Maurício Lemos tem chance de entrar na vaga de Gemerson hoje na defesa, e Johan e Vargas podem ser relacionados para a partida. Vou passar aqui as escalações prováveis: Galo, Everson, Saravia, Igor Rabelo, Gemerson ou Maurício Lemos e Guilherme Arana, Otávio Batalha, Zarate, Paulinho, Pavon e Hulk. E a provável escalação da equipe do Palmeiras: o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu ou John, jogou a última partida, e Rony na centroavância da equipe do Palmeiras, meus amigos. Vamos passar aqui, galera, para o nosso último assunto, e é uma reportagem interessante que eu trouxe aqui da ESPN, vou trazer para vocês. Pedro versus Sampaoli. E agora, como fica? O que aconteceu com outras figuras que foram contra o Jorge Sampaoli e nos outros clubes? O que foi que aconteceu com os jogadores que foram contra Jorge Sampaoli? Essa reportagem aqui da ESPN diz: os bastidores do Flamengo que enfrentam o Olímpia nesta próxima quinta-feira, 3h21, ficaram tensos nos últimos dias, depois da agressão do ex-preparador físico do clube, Pablo Fernandes. Os problemas do atacante, porém, parecem passar pelo técnico Jorge Sampaoli. Parece não, tenho certeza. Em texto publicado nas redes sociais depois do ocorrido, o Camisa 9 relatou covardia psicológica sofrida dentro do clube. Este, porém, não é o primeiro caso de problemas envolvendo Jorge Sampaoli nos bastidores de um de seus clubes. Este, aliás, é um problema recorrente do argentino. A gente falou aqui dos nossos programas, no Boteco Ball,
sobre essas questões de relacionamento de Jorge Sampaoli com outros jogadores. E é o que a gente está vendo neste momento. ESPN separou 6 casos de personagens que não tiveram boa relação com o técnico. Primeiro, Ganso no Sevilha. Camisa 10 do Fluminense nunca escondeu que teve problemas com o seu antigo comandante do Sevilha. Em sua apresentação no Tricolor, Ganso deu uma alfinetada no argentino ainda em 2019, ao ser perguntado sobre a sua utilização como um camisa 5. O meia ainda cutucou o técnico e a época no Santos por conta de uma derrota sofrida no Campeonato Paulista, na época contra o Ituano. Abre aspas para Ganso. De 5, ele não quer nem ouvir. Brincadeiras à parte, tiveram algumas coisas que aconteceram lá fora. Quando uma pessoa te pede para ir a um clube e não coloca você para jogar, alguma coisa está errada. A pessoa nem falar com você, não conversar, está errada. Mas isso passa, a gente esquece. Vida que segue para todo mundo, disse Paulo Henrique Ganso. Vamos anotar aqui, ó. Não conversa, certo? Foi uma das reclamações de Paulo Henrique Ganso. Segunda pessoa, segundo caso, Serginho Chulapa no Santos. Membro da comissão técnica fixa do Santos, Chulapa foi escanteado pelo argentino em sua passagem pelo clube em 2019. No ano seguinte, em entrevista à Band, o ídolo santista revelou que teve vontade de bater no treinador. Abre aspas para Serginho Chulapa. Primeiro, veio com 6 auxiliares da Argentina. Queria ver se eu fosse com 6 na Argentina e se ficaria um dia lá. O português trouxe mais 6, mas fiquei na minha. Louco para pegar um, português é o Gesualdo Ferreira. Né? Louco para pegar um, mas não poderia fazer isso, disse Serginho Chulapa, que já tem um histórico, né, de brigas no mundo do futebol. Gente finíssima. Serginho Chulapa, grande abraço para você, meu irmão. Ele trouxe um secretário dele do Rio de Janeiro, falando sobre São Paulo. O cara era gerente geral, mandava em tudo. E eu com a mão amarrada. Se eu não tivesse, eu ia encaixar os dois. Cada um trabalha como quer. Olha aí o recado de Jorge Sampaoli. Não, realmente ele traz um entorno e todo mundo trabalha exclusivamente para ele. Total confiança de Jorge Sampaoli, mas onde ele passa, causa esse tipo de problema, porque realmente essa equipe dele é muito fechada com ele e praticamente não se mistura com os jogadores, a comissão técnica fixa também dos clubes onde ele passa. Felipe Cardoso no Santos, terceiro. Chulapa não foi o único desafeto de Sampaoli. Em junho de 2019, Felipe Cardoso foi afastado pelo técnico depois de se recusar a atuar pela equipe sub-20 durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atacante, que estava sem espaço no time profissional, iria atuar pela equipe de base para ganhar ritmo de jogo e sua recusa irritou o treinador. Quarto caso, galera. Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro. A história de Ricardo Oliveira com o Sampaoli pode ser descrita em amor e ódio. Em 2021, em entrevista ao podcast Santos Cast, o pastor revelou que o técnico pediu seu retorno ao Santos em 2019, mas no ano seguinte o afastou no Atlético Mineiro. Abre aspas para Ricardo Oliveira. Ele, Sampaoli, disse: briga aí, vem para cá. Eu falei: não posso, sou profissional, não posso sair assim. Não fui para o Santos porque não quis brigar. Ele foi para o Atlético e o que aconteceu? Nem me permitiu treinar com o elenco. Os 800 jogos com certeza vou atingir, mas o objetivo maior é concluir minha carreira com esse número fechado de 400 gols. Olha aí, galera. Agora foi o Ricardo Oliveira. Quinto caso, Marinho no Flamengo. Olha aí, a gente no Flamengo agora, viu? Vamos lá. Ele teve problema com o Marinho, né? Com o Vital também. Pedro não foi o único jogador a ter problemas com o São Paulo no Flamengo. Em maio, Marinho foi afastado pelo técnico e acabou deixando o clube rumo à equipe do Fortaleza. O primeiro capítulo da novela começou com uma bronca de um membro da comissão técnica em Marinho, durante o treinamento antes da viagem ao Chile para enfrentar o Nublense pela Conmebol Libertadores. Após a atividade, o jogador alegou dores na coxa. Apesar do incômodo, o atleta não foi liberado da viagem pelo departamento médico, né? Esperado no ônibus junto aos demais companheiros, Marinho não apareceu. Imediatamente, membros do clube foram procurá-lo no Ninho do Urubu e o encontraram em uma sala, alegando que se tinha um incômodo e que não tinha como viajar. Tal atitude irritou bastante o técnico Jorge Sampaoli, já que Marinho não foi diagnosticado com lesão. Nomes como Arrascaeta, Léo Pereira, Matheus França, que também sentiam dores, acabaram viajando, o que piorou a situação para Marinho.
Na volta do clube ao Rio de Janeiro, Marinho, que ficara treinando e não teve uma lesão diagnosticada, recebeu uma multa. A dupla possuía uma boa relação por conta do período no Santos, mas a atitude deixou a comissão técnica desapontada. E o sexto, para a gente encerrar, é a questão de Vidal, né? Na equipe do Flamengo. Tudo isso aqui a gente passando para Pedro ficar ligado, galera. Pedro tem que ficar ligado com o Jorge Sampaoli. Não pode ficar de biquinho, não, Pedro. Tem que jogar. Vidal no Flamengo. Pedro não foi o primeiro e nem o segundo a ter problemas com o Sampaoli no Rio de Janeiro. Seu antigo comandado na seleção do Chile, Arturo Vidal, deixou o Flamengo rumo ao furacão e não poupou críticas ao argentino em sua apresentação. Abre aspas para Vidal. É um assunto que para mim está fechado. Muita gente me disse quem ele era. Nunca fiz caso, mas agora me dei conta da pessoa que ele é, do treinador que ele é. De verdade, me sinto de não estar com ele. Disse ele que antes já tinha cutucado o antigo comandante. Abre aspas de novo para Vidal. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas nada ficou para trás. Agora estou feliz. Joguei agora, espero começar jogando nas próximas partidas e mostrar tudo o que fiz na minha carreira, que é ganhar, disse Vidal a TNT Esportes. Meus amigos, então tá passado aqui 6 casos de Jorge Sampaoli que a ESPN colocou, trouxe aqui para vocês. E aí, será que essa situação de Pedro e Jorge Sampaoli será resolvida? Será que realmente a diretoria do Flamengo conseguiu resolver? Pilhado já falou, vários influencers que cobrem o Flamengo, que Pedro não quer permanecer mais na equipe do Flamengo por conta de Jorge Sampaoli. Nessa quebra de braço, quem levará a melhor? Nos últimos 21 jogos, apenas uma derrota de Jorge Sampaoli. A torcida vem dando respaldo ao trabalho do treinador argentino. Você fica do lado de Sampaoli? Fica do lado de Pedro? Claro, o flamenguista vai ficar sempre do lado da equipe do Flamengo. Galera, deixa teu like, compartilha esse vídeo, compartilha aí nos teus grupos, se inscreve no nosso canal aqui, botãozinho vermelho, inscrever-se. Copa Libertadores da América, Atlético Mineiro e Palmeiras. Nesta quinta-feira também, Olímpia e Flamengo no Maraca. Valeu!